Juiz de Fora, Minas Gerais, 1976. Uma família vive o pior pesadelo que pais podem enfrentar. O pequeno Rafael, de apenas 6 anos, está internado no hospital com uma doença grave nos rins chamada nefrite. Os médicos lutam desesperadamente, mas o quadro se deteriora rapidamente. Maria Helena, mãe do menino, não consegue dormir há dias. Suas mãos tremem enquanto segura a mãozinha fria do filho. "Meu amor, a mamãe está aqui", sussurra ela, mesmo sabendo que Rafael mal consegue abrir os olhos. João Carlos, o pai, homem forte que nunca chorou na frente de ninguém, desta vez não consegue conter as lágrimas. "Ele é tão pequeno, meu Deus. Por que com ele?" Questiona-se em silêncio, observando o corpinho frágil ligado aos aparelhos. Era uma segunda-feira chuvosa, quando os aparelhos começaram a apitar de forma estranha. Os médicos correram, mas já era tarde. O coração de Rafael parou de bater às 14h30. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria Helena desabou. Seu grito de dor ecoou pelos corredores do hospital. "Meu filho! Meu menino!" ela gritava, tentando abraçar o corpinho já sem vida. João Carlos precisou ser amparado por 2 pessoas. Suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. Nos dias seguintes, a casa ficou mergulhada em uma tristeza profunda. Os brinquedos de Rafael permaneciam espalhados pela sala, como se ele fosse voltar a qualquer momento para continuar brincando. O quartinho dele se tornou um santuário silencioso. Ninguém tinha coragem de mexer em nada. Maria Helena passou a vagar pela casa como um fantasma. Não comia, mal falava, apenas chorava. João Carlos tentava ser forte, mas por dentro estava destroçado. Como seguir em frente depois de perder a coisa mais preciosa que tinham? Foi uma vizinha que sugeriu: "Por que vocês não procuram a Casa do Caminho? Dizem que lá tem uma senhora muito especial que ajuda as pessoas." Mas em breve você vai descobrir algo que mudou tudo. A sugestão da vizinha ecoava na mente de Maria Helena. Casa do Caminho. Ela nunca tinha ouvido falar, mas o que mais poderia perder? A dor era tão intensa que qualquer esperança, por menor que fosse, parecia valer a pena. 5 dias após o funeral de Rafael, o casal decidiu visitar o local. Era uma quinta-feira nublada quando chegaram à rua Almirante Barroso, no bairro Paineiras. A casa era simples, acolhedora, com um portão sempre aberto, símbolo de que ali todos eram bem-vindos. Isabel Salomão de Campos, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um sorriso acolhedor, os recebeu pessoalmente. Havia algo especial nela, uma paz que contagiava, uma serenidade que acalmava mesmo os corações mais feridos. "Sejam bem-vindos", disse Isabel, conduzindo-os a uma sala reservada. "Sei que vocês perderam seu filhinho." As palavras saíram com tanto carinho que Maria Helena sentiu-se imediatamente compreendida. João Carlos, cético por natureza, observava tudo com desconfiança. Como uma desconhecida poderia ajudá-los em uma dor tão profunda? Mas conforme Isabel falava sobre a continuidade da vida e o amor eterno, algo em seu peito começou a se aquecer. "A morte não existe", explicou Isabel suavemente. "O que chamamos de morte é apenas uma mudança de estado. Vocês acham que um amor tão puro quanto o de vocês por Rafael simplesmente desapareceria? O amor é a única força capaz de unir mundos." Maria Helena segurava forte a mão do marido. Pela primeira vez em dias, sentiu uma pontinha de esperança. Mas ele era tão pequeno. Onde ele está agora?" perguntou com a voz embargada. Isabel fechou os olhos por alguns instantes, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém podia escutar. "Ele está bem, muito bem, e me pede para dizer que ama muito vocês. Ele mostra um carrinho vermelho. Faz sentido?" O casal se entreolhou em choque. O carrinho vermelho
era o brinquedo preferido de Rafael. Como ela poderia saber disso? Mas o que Isabel disse em seguida deixou todos sem palavras. Há algo mais. Algo muito especial. E então, ela fez uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Isabel permaneceu em silêncio por longos minutos, os olhos fechados, como se estivesse recebendo uma mensagem muito importante. O ambiente ficou carregado de uma energia diferente, quase palpável. Rafael está aqui conosco neste momento, disse ela finalmente, com voz suave mas firme. Ele quer que vocês saibam que a partida dele não foi um acaso. Havia um propósito maior. Maria Helena sentia arrepios pelo corpo todo. João Carlos, mesmo cético, percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Ele me mostra imagens. Vocês tentaram ter outros filhos antes dele, não foi? Perguntou Isabel. O casal confirmou. Haviam perdido 2 gestações antes de Rafael nascer. Rafael escolheu vocês como pais, continuou Isabel. Mas a missão dele na Terra era curta desta vez. Ele veio para ensinar sobre o amor incondicional, para preparar o caminho para algo maior. O que isso significa? Questionou João Carlos, a voz trêmula. Isabel abriu os olhos e olhou diretamente para Maria Helena. Significa que ele voltará. Não hoje, não amanhã, mas ele voltará para vocês. O silêncio que se seguiu foi profundo. Maria Helena sentia o coração disparar. Como assim? Voltará? O laço de amor que os une é tão forte que Rafael escolheu retornar. Ele será seu filho novamente, explicou Isabel com convicção absoluta. João Carlos se levantou abruptamente. Isso é impossível? As pessoas não voltam dos mortos. Não voltam dos mortos, concordou Isabel calmamente, mas renascem. A reencarnação é uma lei natural do universo. E quando há um amor muito profundo, as almas se reencontram. Maria Helena começou a chorar. Mas desta vez, não eram lágrimas apenas de dor. Havia esperança misturada. Como eu vou saber se é ele? Isabel sorriu. Vocês saberão. O amor reconhece o amor. Rafael será fisicamente idêntico. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, as mesmas marcas no corpo. E vocês sentirão no coração que é ele. Quando? Perguntou Maria Helena, quase sussurrando. Em breve. Muito em breve. Preparem seus corações, porque um milagre está a caminho. Mas o que o casal não imaginava era que essa profecia se cumpriria de uma forma ainda mais extraordinária do que poderiam sonhar. Os meses que se seguiram foram de uma montanha-russa emocional para Maria Helena e João Carlos. Alguns dias, a esperança pulsava forte em seus peitos. Em outros, a incredulidade e a dor voltavam com força total. Será que não estamos nos iludindo? Questionava João Carlos nas noites insones. Será que isso não é apenas uma forma de lidar com a perda? Maria Helena, por sua vez, começou a sonhar com Rafael quase todas as noites. Nos sonhos, ele aparecia como um menino saudável, sorridente, correndo em direção a ela. Mamãe, eu vou voltar, dizia ele, sempre repetindo a mesma frase. 3 meses após o encontro na Casa do Caminho, algo inesperado aconteceu. Maria Helena começou a sentir enjoos matinais, fadiga. Sintomas que ela conhecia muito bem. João, eu acho que estou grávida, anunciou ela numa manhã de setembro, segurando um teste de farmácia com as mãos trêmulas. O resultado era positivo. João Carlos ficou em choque. Eles não estavam tentando ter outro filho. Na verdade, achavam que seria uma traição à memória de Rafael. Como isso aconteceu? Perguntou ele confuso. E se for ele? Sussurrou Maria Helena, os olhos brilhando. E se for nosso Rafael voltando? Durante toda a gravidez, coisas estranhas começaram a acontecer. Maria Helena não teve nenhum dos problemas que enfrentara nas gestações anteriores.
Pelo contrário, sentia-se estranhamente em paz, como se fosse protegida por uma força invisível. À noite, quando colocava a mão na barriga, sentia como se o bebê respondesse ao seu toque de uma forma familiar. Meu amor, é você? Sussurrava, e uma sensação de calor tomava conta de todo o seu corpo. João Carlos, inicialmente resistente, começou a perceber coincidências perturbadoras. A gravidez tinha exatamente as mesmas características da gravidez de Rafael. Os enjoos pararam na mesma semana. Os movimentos do bebê começaram no mesmo período. Isso não pode ser coincidência, murmurou ele, colocando a mão na barriga da esposa. Naquele momento, o bebê deu um chute forte, como se estivesse respondendo à presença do pai. O parto estava marcado para junho de 1977, exatamente 1 ano e 1 mês após a morte de Rafael. Maria Helena sabia que aquele seria o momento da verdade. Será que o impossível realmente aconteceria? O dia 15 de junho de 1977 amanheceu ensolarado em Juiz de Fora. Maria Helena acordou com contrações fortes às 5 da manhã. "João, chegou a hora!" gritou ela, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa, como nunca experimentara antes. A corrida para o hospital foi desesperadora. João Carlos dirigia com as mãos, suando frio, enquanto Maria Helena respirava fundo, tentando controlar a ansiedade. E se não for ele? E se estivermos criando uma fantasia? Pensava ela. Mas havia algo diferente naquele parto. Uma sensação de familiaridade, como se tudo fosse exatamente como deveria ser. Às 14h30, exatamente o mesmo horário em que Rafael havia partido, nasceu um lindo menino de 3,2 kg. O silêncio na sala de parto foi absoluto quando a enfermeira levantou o bebê. Maria Helena e João Carlos ficaram paralisados. Era Rafael. Exatamente Rafael. Os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo formato do rosto, até a mesma pequena marca de nascença no braço esquerdo. Uma mancha em formato de estrela que Rafael tinha no mesmo local. "Meu Deus!" sussurrou João Carlos, as lágrimas rolando livremente pelo rosto. "É ele. É realmente ele." Maria Helena não conseguia parar de chorar. Quando pegou o bebê no colo, ele parou imediatamente de chorar e a olhou nos olhos de uma forma que ela reconheceu instantaneamente. Era o olhar do seu Rafael, doce, inteligente, cheio de amor. "Bem-vindo de volta, meu amor", sussurrou ela, beijando a testinha macia do recém-nascido. A notícia se espalhou rapidamente pela família e amigos. Alguns reagiram com ceticismo, outros com fascínio. Mas todos que viram o bebê ficaram impressionados com a semelhança física impressionante. Os médicos não conseguiam explicar. É geneticamente possível, mas estatisticamente quase impossível que 2 filhos do mesmo casal sejam tão idênticos, comentou o pediatra. Decidiram chamá-lo de Gabriel, mensageiro de Deus. Mas, no fundo, todos sabiam quem ele realmente era. Nos primeiros meses, as evidências só aumentaram. Gabriel chorava apenas quando tinha fome ou sono, exatamente como Rafael. Sorria da mesma forma, fazia os mesmos gestos com as mãozinhas. Mas o que aconteceu? Quando Gabriel completou 2 anos, deixou toda a família sem palavras. Gabriel crescia como uma criança normal, saudável e alegre. Mas conforme se aproximava dos 2 anos de idade, começou a demonstrar comportamentos que deixavam Maria Helena e João Carlos intrigados e emocionados. A primeira coisa estranha aconteceu quando Gabriel estava brincando na sala. Ele pegou um carrinho amarelo, mas parou, balançou a cabeça e saiu procurando algo. Vasculhou a caixa de brinquedos até encontrar um carrinho vermelho idêntico ao que Rafael adorava. "Este", disse ele, sorrindo satisfeito. Era uma das primeiras palavras que pronunciava claramente. Maria Helena sentiu um arrepio. Como Gabriel sabia sobre o carrinho vermelho?
Eles nunca haviam mencionado essa preferência específica de Rafael. Mas isso era apenas o começo. Gabriel começou a ter memórias estranhas. Certo dia, enquanto passavam em frente ao hospital onde Rafael havia morrido, o menininho de 2 anos apontou para o prédio e disse: "Mamãe, Dodói aqui?" João Carlos freou bruscamente. "Ele nunca esteve nesse hospital", murmurou para a esposa. As coincidências se multiplicavam. Gabriel tinha medo da mesma coisa que Rafael temia: trovões. Mas, curiosamente, ele não aprendeu esse medo. Simplesmente nasceu com ele. Toda vez que uma tempestade se aproximava, ele corria para o colo da mãe exatamente como o irmão fazia. A comida preferida era a mesma: macarrão com molho de tomate. A forma de dormir era idêntica: de lado, com a mãozinha embaixo do rosto. Até os pesadelos eram similares. Gabriel acordava gritando sobre "dodói na barriguinha", o mesmo sintoma que Rafael apresentava antes de descobrirem a nefrite. Mas o momento mais impactante aconteceu numa tarde de domingo. Maria Helena estava organizando um álbum de fotos antigas quando Gabriel se aproximou. Ele começou a folhear as páginas até parar numa foto específica. "Eu", disse ele, apontando para uma foto de Rafael aos 4 anos, sorrindo no jardim de casa. Maria Helena sentiu as pernas fraquejarem. "Não, meu amor, esse é o papai quando era pequeno", mentiu ela, tentando proteger o filho de uma verdade tão complexa. Gabriel balançou a cabeça energicamente. "Não, eu aqui", insistiu, batendo o dedinho na foto. Naquela noite, Maria Helena ligou para Isabel Salomão. "Isabel, preciso falar com a senhora. Gabriel está se lembrando." "Era esperado", respondeu Isabel calmamente. As almas que retornam por amor geralmente mantêm algumas memórias, especialmente nos primeiros anos. É a prova de que o amor venceu a morte. Mas o que Gabriel disse aos 3 anos de idade chocou até mesmo Isabel. Gabriel estava brincando no jardim numa tarde ensolarada quando Maria Helena se aproximou para chamá-lo para o lanche. O menino parou de brincar, olhou diretamente nos olhos da mãe e disse algo que a deixou sem respiração. "Mamãe, quando eu morri, eu vi você chorando muito." Maria Helena sentiu o mundo girar. As pernas tremeram tanto que ela precisou se apoiar no portão. "O que você disse, meu amor?" Gabriel continuou brincando como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Eu fiquei triste que a mamãe chorou. Mas os anjinhos falaram que eu podia voltar para a mamãe parar de chorar." João Carlos, que chegara do trabalho naquele momento, ouviu a conversa. Ele se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. "Gabriel, você lembra de quando você era o Rafael?" O menino assentiu naturalmente. "Eu era Rafael. Agora sou Gabriel. Mas sou eu mesmo, papai." A simplicidade com que ele falava sobre assuntos tão complexos era impressionante. Para Gabriel, era tão natural quanto dizer que ontem ele brincou no parque. "Por que você voltou, filho?" perguntou Maria Helena, tentando controlar a emoção. "Porque eu amo vocês muito, muito, muito", respondeu Gabriel, abrindo os bracinhos. "E vocês ficaram muito tristes. Jesus falou que quem ama muito pode voltar para a família." Naquela semana, eles decidiram levar Gabriel para conhecer Isabel Salomão na Casa do Caminho. Era importante ter uma orientação sobre como lidar com essa situação única. Quando chegaram à Casa do Caminho, algo mágico aconteceu. Gabriel olhou para Isabel e correu em direção a ela, como se a conhecesse há anos. "Tia Isabel!" gritou ele, abraçando-a. Isabel sorriu, mas estava surpresa. "Olá, querido. Você me conhece?" "Você falou para a mamãe que eu ia voltar", respondeu Gabriel, como se fosse óbvio. Isabel se arrepiou. Ela nunca havia visto Gabriel antes. Ele nascera meses após aquela conversa com os pais enlutados. Durante a conversa,
Gabriel demonstrou conhecimentos que uma criança de 3 anos não deveria ter. Falava sobre céu, sobre anjos, sobre como era antes de nascer de novo. Lá em cima é muito bonito, explicou ele para Isabel. Mas eu queria ficar com a mamãe. Daí eles deixaram eu voltar na barriga da mamãe de novo. Isabel ficou emocionada. Em décadas de trabalho mediúnico, ela havia presenciado muitos fenômenos, mas aquele caso era especial. Vocês têm um milagre em casa, disse ela aos pais. Gabriel é a prova viva de que o amor é eterno. Mas Gabriel tinha mais uma revelação que deixaria todos perplexos. Aos 4 anos, Gabriel começou a fazer algo que deixou toda a família intrigada. Ele desenhava constantemente, mas não desenhos comuns de criança. Eram mapas. Mapas de lugares que ele chamava de casa de antes. Olha, mamãe, dizia ele, mostrando um desenho cheio de detalhes. Aqui era onde eu brincava quando não estava na barriga ainda. Os desenhos mostravam jardins, casas, pessoas vestidas de branco, uma luz muito brilhante no centro. Gabriel desenhava com uma precisão impressionante para uma criança de sua idade. Quem são essas pessoas? Perguntava Maria Helena, apontando para figuras nos desenhos. São meus amigos de lá. Eles cuidam das crianças que ficam sem papai e mamãe, explicava Gabriel naturalmente. Mas o desenho que mais impressionou a família foi um que Gabriel fez numa manhã de domingo. Era o retrato de um homem idoso, de barba branca, sorriso gentil e olhos muito bondosos. Quem é este, meu amor? Perguntou João Carlos. É o vovô Chico, respondeu Gabriel animado. Ele que falou que eu podia voltar para vocês. Maria Helena e João Carlos se entreolharam. Vovô Chico? Eles não conheciam nenhum Chico na família. Naquela tarde, levaram o desenho para Isabel Salomão. Quando ela viu o papel, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus! Sussurrou ela. Este é o Chico Xavier. Isabel explicou que Chico Xavier era um dos maiores médiuns do Brasil, conhecido por sua bondade e dedicação às crianças no mundo espiritual. Ele havia desencanado poucos anos antes. Mas Gabriel nunca viu uma foto do Chico Xavier, disse João Carlos. E daí? Rebateu Gabriel, que brincava no chão. Eu vi ele lá em cima. Ele é muito bonzinho. Ele falou que crianças que morrem pequenas podem voltar se a mamãe e o papai precisarem muito. Isabel ficou em silêncio por alguns minutos. Finalmente ela disse: Gabriel, você pode me contar mais sobre o que o vovô Chico falou? Gabriel parou de brincar e olhou seriamente para Isabel. Ele disse que tem muitas crianças tristes lá em cima, porque a mamãe e o papai ficam muito tristes aqui embaixo. Daí, ele deixa algumas crianças voltarem para fazer os papais felizes de novo. E como você escolheu voltar para os seus pais? Gabriel sorriu. Eu não escolhi. O coração escolheu. O coração sabe onde mora o amor. Aquelas palavras, vindas de uma criança de 4 anos, tocaram profundamente todos os presentes. Mas Gabriel ainda tinha uma última revelação que mudaria a forma como todos viam a vida e a morte. Gabriel havia completado 5 anos quando aconteceu o evento mais extraordinário de toda essa história incrível. Era um sábado de manhã, quando ele acordou diferente, mais sério, mais pensativo. Durante o café da manhã, ele olhou para os pais com uma expressão madura demais para sua idade. Mamãe, papai, eu preciso contar uma coisa importante. Maria Helena e João Carlos pararam de comer, prestando total atenção. Eu vou esquecer, disse Gabriel simplesmente. Esquecer o quê, meu amor? Esquecer que eu era Rafael. Esquecer a casa de cima. Esquecer o vovô Chico. Sua voz era calma, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eles falaram que quando a criança cresce, ela precisa esquecer para viver a vida nova direito. Maria Helena
Sentiu o coração apertar. Quando isso vai acontecer? Logo. Talvez amanhã, talvez depois. Mas antes, eu quero falar tudo o que eu lembro. E então Gabriel contou coisas que jamais seriam esquecidas pela família. Ele descreveu detalhes da vida após a morte que nenhuma criança de 5 anos poderia inventar. Falou sobre como as almas se reconhecem pelo amor, sobre como escolhem suas novas famílias, sobre como o sofrimento na Terra é apenas temporário. Lá em cima não tem tristeza, explicou ele. Mas quando a gente ama muito alguém que ficou aqui, a gente sente uma saudade gostosa. Daí, alguns conseguem voltar. Por que você conseguiu voltar e outras crianças não? Perguntou João Carlos. Gabriel pensou por um momento. Porque vocês amaram muito forte. O amor muito forte faz pontes entre os mundos. Ele pegou um papel e começou a desenhar uma última vez. Uma ponte feita de luz, conectando duas casas. Olha, disse ele, esta casa sou eu lá em cima. Esta casa são vocês aqui embaixo. O amor fez a ponte para eu poder vir. Na segunda-feira seguinte, Gabriel acordou como uma criança normal de 5 anos. Quando Maria Helena perguntou sobre Rafael, ele olhou confuso. Quem é Rafael, mamãe? As memórias da vida anterior haviam se apagado completamente. Gabriel tornou-se apenas Gabriel. Uma criança alegre, saudável, amorosa, mas sem lembranças de quem havia sido antes. Maria Helena chorou naquele dia, não de tristeza, mas de gratitude. Ela entendeu que aquilo era natural, necessário. Gabriel precisava viver sua nova vida sem o peso das memórias anteriores. Mas o milagre havia acontecido. O amor havia vencido a morte. E eles tinham 5 anos de evidências extraordinárias de que a vida continua além do que nossos olhos podem ver. 20 anos se passaram desde aquele dia em que Gabriel esqueceu suas memórias de Rafael. Hoje, ele é um jovem de 25 anos, médico pediatra, especializado em cuidar de crianças com problemas renais. Uma coincidência que Maria Helena e João Carlos nunca consideraram acaso. Gabriel cresceu sendo um filho amoroso, inteligente e com uma sensibilidade especial para ajudar outras pessoas. Embora não se lembre conscientemente de sua vida anterior, há características que permaneceram. A mesma gentileza, a mesma forma carinhosa de tratar as pessoas, o mesmo amor pelos pais. Às vezes eu tenho sonhos estranhos, confessou Gabriel aos pais numa conversa recente. Sonho que estou numa sala muito branca, cercado de pessoas vestidas de branco que me tratam com muito carinho. E sempre acordo com uma sensação de paz profunda. Maria Helena e João Carlos se entreolharam. Algumas coisas nunca mudam. A história da família se tornou conhecida em Juiz de Fora e região. Muitos pais que perderam filhos procuram Maria Helena em busca de consolo e esperança. Ela sempre divide sua experiência com amor e humildade. Não posso prometer que todos os filhos voltarão como Gabriel voltou, diz ela. Mas posso garantir que o amor nunca morre. E que nossos filhos, onde quer que estejam, continuam nos amando. Isabel Salomão, que hoje tem 100 anos e recentemente partiu para o mundo espiritual, sempre considerou o caso de Gabriel e Rafael como um dos mais belos exemplos de que a reencarnação existe e de que o amor é realmente a força mais poderosa do universo. A Casa do Caminho continua ativa, ajudando milhares de pessoas todos os anos. Na parede da entrada, há uma foto de Gabriel criança ao lado de uma placa que diz: "O amor constrói pontes entre mundos." Gabriel, que descobriu a própria história aos 18 anos quando os pais decidiram contar-lhe tudo, reagiu com serenidade impressionante. "Isso explica muita coisa", disse ele simplesmente. "Sempre senti que tinha uma missão especial nesta vida." E realmente tem. Como médico pediatra, Gabriel já salvou centenas de crianças. Seus colegas dizem que ele tem uma intuição especial.
Consegue diagnosticar problemas que outros médicos demorariam muito mais tempo para identificar. Esta é uma das mais belas evidências já documentadas de que a morte não é o fim, mas apenas uma transformação. O caso de Gabriel Rafael nos ensina que, quando amamos verdadeiramente, criamos laços que transcendem o tempo e o espaço. Fontes desta história incrível. Livro Os Dois Mundos de Isabel, por Daniela Arbex. Arquivos da Casa do Caminho. Juiz de Fora, MG. Depoimentos da família. Nomes alterados para preservar privacidade. Registros médicos do Hospital de Juiz de Fora. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário compartilhando suas próprias experiências ou reflexões sobre o amor que transcende a morte. E não se esqueça de se inscrever no canal Círculo das Vidas para mais histórias reais que desafiam nossa compreensão sobre a vida e a morte. Curtiu? Compartilhe com alguém que precisa conhecer esta história de esperança e amor eterno.